nossa Convenção Batista Fluminense. Quero cumprimentá-los, de maneira especial aqueles que estão usando a nossa revista, Palavra e Vida, a qual neste trimestre eu tive o privilégio de participar, escrevendo as lições. É uma alegria ser útil à nossa denominação neste aspecto, né, de compartilhar sobre a Palavra de Deus neste trimestre. Pois bem, a revista os irmãos têm em mãos e obviamente não tem sentido eu estar aqui me submetendo os irmãos, né, a uma leitura do texto. É um assunto, meus queridos, que sempre que ele é tocado, de alguma forma causa algum impacto, porque às vezes, mesmo nós os cristãos, ou alguns, têm dificuldade de entender que a palavra de Deus, ela não é apenas um ensino para que, ao aceitarmos Jesus Cristo, nós tenhamos um passaporte para o céu, nos livrarmos do inferno e outras partes, outros ensinos bíblicos, principalmente aqueles que de uns tempos para cá não são tidos como tão politicamente corretos, e há uma tendência de nós invertermos, ao invés de nós filtrarmos as ideologias, os comportamentos sociais, os movimentos sociais, nós os filtrarmos pelos ensinos da Palavra de Deus, às vezes temos invertido, às vezes se tem invertido isso. Aquilo que convém na palavra, a gente aceita, e aquilo que não convém, nós colocamos a Bíblia como anacrônica, como descontextualizada, embora a contextualização da vida cristã e dos ensinos bíblicos sejam necessidades, mas essa palavra não pode nos levar, ou seja, a contextualização, a rejeitar os absolutos da palavra de Deus. Todos nós conhecemos o texto bíblico quando Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia, ela toma para si a prerrogativa de ser uma verdade absoluta, atemporal, não anacrônica, ou seja, não que a Bíblia tenha perdido a sua validade em alguns assuntos ou esteja fora de época. Não, mas a Bíblia, ela toma para si essa prerrogativa de ser a verdade, não que ela contenha algumas verdades que devam ser aceitas. Por isso esse assunto, quando falamos do relacionamento conjugal, ele causa muitas vezes ainda incompreensão, tanto por parte do homem como por parte da mulher. E tanto Paulo como Pedro, e nos interessa aqui o escrito de Pedro, que é a nossa lição 9, 1 Pedro 3, de 1 a 7. Pedro aqui vai nos ensinar, muito à semelhança de Paulo, verdades que ainda são pertinentes para a vida conjugal nos tempos de hoje. A questão é nós entendermos o que Pedro está dizendo. Então, quando essa temática nessa lição vai tratar da submissão para um casamento saudável, da responsabilidade da esposa e do esposo
para a construção de um relacionamento saudável, é preciso a gente entender que, conquanto a gente não desconheça, possamos conversar, discutir sobre movimentos sociais, como, por exemplo, movimentos que trabalham pelo direito das mulheres, por uma igualdade. A gente tem que entender que no aspecto legal, no aspecto jurídico, profissional e outros que podem ser discutidos, entendemos que as mulheres têm o direito de lutar por aquilo que a lei abre portas para que elas tenham. Mas há outras coisas que a gente tem que entender, que a palavra de Deus é uma verdade eterna. Quando ela trata, por exemplo, da submissão, a gente fala sempre, e eu creio que irmãos e irmãs já ouviram isso tantas vezes, não quer dizer que a mulher deva uma sujeição no sentido de estar debaixo dos pés do marido, uma obediência cega. De maneira nenhuma isso é isso que a Bíblia ensina. A questão é que a gente não pode deixar de entender que Deus colocou na família, de maneira muito especial, uma hierarquia funcional. O que é essa hierarquia funcional? É quando pessoas, conquanto sejam iguais em termos de direitos, de valor enquanto pessoa, ou enquanto pessoas, elas se submetem a uma hierarquia funcional. Quando a Bíblia fala da sujeição da mulher ao esposo, ela está falando do ambiente especificamente familiar, que é o que nos interessa aqui nesse texto. Eu não vou nem tocar na questão eclesiástica, a questão da igreja, porque o texto não toca nisto. É uma hierarquia de função, ou seja, qualquer instituição que nós participarmos, precisa existir uma hierarquia funcional. Se você trabalha numa empresa, existe uma hierarquia funcional. Claro que numa empresa existe a ideia do líder, mas existe também a ideia do chefe, do gerente, do dono da empresa. Embora se use hoje a terminologia colaboradores para falar dos que eram chamados empregados, colaboradores é um termo relativamente recente que tem um efeito psicológico, né? A pessoa não é um empregado que tem talvez uma conotação de alguém que é obrigado a fazer uma coisa. Então, colaborador vai colocar a pessoa, o funcionário, numa ideia de que ele está cooperando para que aquela empresa desenvolva, para que aquela empresa exista. Isso tem realmente um efeito psicológico em termos de empresa. Mas existe ali uma hierarquia que ela é organizacional, mas também funcional. Na família, no lar, que é o que nos interessa aqui no texto de Pedro, há uma hierarquia funcional e isso não foi trocado. A liderança do esposo, a esposa, os filhos. Mas tentem imaginar, e isso é mais claro no texto de Paulo, quando ele fala dessa questão da relação dentro do lar, ou entre esposa e esposo, entendam que a gente pode visualizar o seguinte: de cima para baixo, pense numa seta que começa em Jesus Cristo, ou em Deus. Vem então o esposo e uma seta abaixo do esposo, que está ali a esposa. Agora pensem comigo,
todos, ambos, ou melhor, ambos, esposo e esposa, estão sob a missão de Cristo. Deus deu uma missão ao esposo, e para que o lar tivesse um alvo definido, Deus deu essa mesma missão à esposa. Então, a esposa está debaixo da missão do esposo e o esposo debaixo da missão de Cristo. Ambos estão sob o comando de Jesus Cristo. A Bíblia é muito clara. Acusar a Bíblia de ser machista é desconhecer, é não ler a Bíblia de maneira correta, até no aspecto cultural, à luz da época em que os textos foram escritos. Se nós olharmos só um exemplo no Antigo Testamento, o caso de Débora. Como imaginar que numa sociedade patriarcal como era Israel, uma mulher venha liderar um exército? Olha aí um flashzinho, né, de valorização da mulher, mas isso não tira dela. Nós não podemos retirar o princípio bíblico do funcionamento do lar. Uma mulher, ela pode ser gerente de uma empresa, ela pode ser diretora numa escola, e há muitas assim, e eu, por exemplo, ser um funcionário nessa empresa ou um professor nessa escola. E eu vou submeter-me à liderança desta mulher sem nenhum problema. A questão da funcionalidade do lar é que nós precisamos separar. Não podemos trazer as ideologias e as lutas sociais de classe para um modelo do lar. O modelo do lar, ele é especificado por Cristo, e a mulher, ela é participativa, ela é parte deste modelo dentro da função que Deus deu também ao marido. Claro que os filhos também estão envolvidos nisto, mas o texto especificamente de Pedro não fala nisso. Então, a mulher nesta hierarquia funcional, e o homem, quando compreende também o seu papel nessa hierarquia funcional, queridos, isso é uma bênção. Eu costumo dizer, às vezes, nos encontros de casais, na igreja que pastoreio, no Jardim Aeroporto, aqui em Campos, os Goitacazes, que não tem como uma mulher bem amada deixar de de cumprir o seu papel no lar de acordo com o que a Bíblia nos orienta. Eu digo que pode existir uma mulher mal amada, e aí a responsabilidade desse mal amada recai sobre o homem, sobre o marido. Quando o marido, cumpre o seu propósito, ou melhor, o propósito dado por Deus a ele, e a mulher percebe esse tratamento igualitário enquanto pessoa. Eu entendo, queridos irmãos e irmãs, tem sido essa minha experiência pastoral por mais de 30 anos, já se aproximando agora nesse ano, há 37 anos, de que não há dificuldade em que este lar caminhe dentro dos princípios bíblicos. O que nós temos que ter cuidado, e esta lição nos enseja a refletir sobre isso. Entendo que movimentos sociais, a mulher feminina, claro que ela é apreciável, mas não creio que movimentos feministas sejam próprios para uma participação da mulher que tem consciência do seu papel cristão. Olhem bem, irmãs, não estou dizendo que você não deva participar de lutas sociais pela igualdade social, igualdade de direitos, de salários, nada disso. Mas o movimento feminista, por exemplo, vai além disso. Por exemplo, ela vai lutar pelo aborto, numa justificativa que para mim é horrível, quando diz que a mulher é dona do seu próprio corpo. Nós temos vários erros nessa afirmativa.
Primeiro que, se fosse verdade que a mulher é dona do seu corpo, em relação à criança que ela está gerando, não é o corpo dela, já é outro corpo. Então a mulher não tem direito de tirar a vida deste outro corpo. Seria justificável, me entendam bem, dentro de um raciocínio, que ela tirasse a vida dela, mulher. Ela é dona da vida dela. Não estou defendendo que ela faça isso, obviamente que não, seria suicídio. Mas, quando trata do aborto, ao usar essa expressão que a mulher é dona do seu corpo, isso é uma falácia, porque a criança é um outro corpo. E se a gente olhar biblicamente, olha que coisa linda que a Bíblia nos diz. Quando fala que a mulher não tem domínio sobre o seu próprio corpo, é o marido. Mas olha que coisa linda esse equilíbrio bíblico. No mesmo texto diz, e por conseguinte, o homem não é dono do seu próprio corpo. Quem é dono do corpo do marido é a mulher. Então olha que coisa bela que a Bíblia nos ensina sobre o relacionamento familiar. O homem é dono, claro, entendamos aqui, não é uma questão de escravidão também, ou seja, o homem é dono do corpo da mulher, mas a mulher é dono do corpo do marido. Olha que a forma tão simples de falar de um equilíbrio completo e total no relacionamento conjugal. Esse é o nosso desafio. Machistas também não. A Bíblia não ensina ao homem ser machista, e a liderança não é ser machista. O homem que usa palavras depreciativas, piadas ou gracejos que trazem demérito à sua esposa de forma pública, ou mesmo dentro do lar, diante dos filhos principalmente, esse homem não está entendendo primeiro o seu papel como líder e depois o valor da sua mulher e aquilo que Deus planejou para o seu lar. Fica essa palavra, né, para que os irmãos reflitam, estendendo um pouquinho o pensamento da lição. A revista os irmãos têm, mas que possa também ensejar nesta lição esta reflexão, correto? Para que, como crentes, nós possamos, tanto homem como mulher, marido e esposa, e aí dando exemplo também aos filhos, para que as ideologias, os movimentos sejam filtrados pela Bíblia. E não o contrário, que a gente aceite da Bíblia aquilo que é conveniente, e quando ela apresenta alguns princípios e valores que vão de encontro, são contrários ao politicamente correto, a gente olha assim meio de banda, né, para a Bíblia e acha que a gente tem que temos de ser modernos nesse aspecto de acompanhar esses movimentos. Muito cuidado com isso. Há coisas que podem ser totalmente convenientes ao cristão e nos convém acompanhar e participar, mas muito cuidado, para que em relação ao lar, aos propósitos de Deus para a família, a gente não se deixe influenciar. Você esposa, você esposo, e você, quem sabe, que está para se casar, noivo, noiva, namorado, namorada, entendam que os princípios bíblicos são eternos. O texto que eu citei, o versículo pequenininho, a tua palavra é a verdade. Verdade também para o relacionamento familiar, para o relacionamento no lar. Eu desejo que Deus abençoe a sua escola bíblica dominical nesse domingo. Desejo que Deus abençoe a sua família, você esposa, vocês que estão constituindo um lar, para que vocês iniciem e vivam dentro da família, segundo os padrões da palavra de Deus. E vale a pena fazer isso, viu? Vale muito a pena, porque é assim que Deus nos abençoa. Deus abençoa o esposo, abençoa a esposa, abençoa a família. E os filhos aprendem que seguir os princípios da palavra de Deus
dá certo.